Eu sempre acreditei que minha voz era meu escudo, que bastava abrir a boca e tudo se encaixava. Os argumentos fluíam, as ideias surgiam, o mundo me ouvia. Até aquele dia. Na manhã do julgamento mais importante da minha carreira, percebi que minha mente estava mais barulhenta do que o próprio tribunal. Era como tentar discursar dentro de um furacão. Cada pensamento me puxava para um lado, e o silêncio das pessoas me pesava como um julgamento antes do veredito. As câmeras estavam apontadas para mim, o juiz esperava, e eu simplesmente não conseguia parar de falar. Cada frase nascia com a força de uma convicção, mas morria no meio do caminho, atropelada pela próxima. Era como se minha boca estivesse tentando acompanhar o ritmo frenético da minha cabeça, e o resultado era uma avalanche de palavras sem direção. Vi o olhar confuso do promotor, o semblante irritado do juiz, e o medo começou a subir como fogo pela garganta. Naquele instante, percebi que estava perdendo o controle. E o caso? As pessoas diziam que eu era intensa, apaixonada, eloquente. Mas por dentro, eu sabia que aquilo não era paixão. Era o mesmo impulso que me fazia interromper amigos, esquecer compromissos e explodir por nada. Só que agora, esse impulso estava em rede nacional. Quando terminei, o silêncio no tribunal foi ensurdecedor. Eu tentei sorrir, tentei disfarçar, mas o vazio que se formou dentro de mim foi maior do que qualquer sentença. Saí da sala com o coração em pedaços, com a sensação de que algo dentro de mim tinha finalmente se revelado. E foi só depois, muito tempo depois, que descobri o nome do verdadeiro réu daquela história. Meu TDAH. Meu nome é Laura. Tenho 36 anos e sou advogada há mais de uma década. Sempre ouvi que minha maior virtude era a fala. A forma como eu me expressava, como conseguia conduzir um júri com emoção e lógica ao mesmo tempo. Cresci acreditando que minha intensidade era meu talento, mas com o tempo percebi que a mesma força que me fazia brilhar também me empurrava para o abismo. E no dia do meu maior caso, ela me derrubou de vez. Eu nunca fui uma pessoa calma. Minha mente parece um tribunal em sessão permanente. Vozes debatendo, argumentos cruzando, lembranças invadindo o presente sem pedir licença. Às vezes, estou falando sobre um artigo de lei, e no meio da frase, lembro de um e-mail que esqueci de responder, de uma audiência perdida há meses, de uma palavra que usei errado em outro julgamento. E enquanto tudo isso acontece, continuo falando, porque o silêncio para mim sempre foi mais assustador do que o erro. Hoje eu entendo que isso tem nome. Mas, por muitos anos, eu só achava que era uma mistura de ansiedade, perfeccionismo e teimosia. Se você está me ouvindo agora, talvez se reconheça nisso. Talvez também viva tentando parecer no controle enquanto a cabeça corre em todas as direções. Talvez já tenha falado demais, reagido sem pensar, ou se arrependido de algo que saiu antes de passar pelo filtro. Se esse for o seu caso, eu quero te pedir uma coisa. Curta esse vídeo, se inscreva no canal Contos TDAH, Contos de uma Mente Inquieta, e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, sua cidade, seu país. E se você já tem diagnóstico ou ainda está tentando entender o que acontece aí dentro. Porque no fundo, essa história também é sobre você. Nos meses que antecederam o caso, minha vida parecia um borrão. Eu dormia pouco, comia mal e passava horas mergulhada em processos, petições e audiências. As pessoas diziam que eu era dedicada, incansável, admirável. Mas eu sabia que, por trás daquela imagem de eficiência, havia uma bagunça colossal. Pastas misturadas, prazos anotados em papéis soltos, áudios gravados em 3 celulares diferentes. Eu funcionava no caos, e de alguma forma, o caos parecia funcionar para mim. Só que com o tempo ele começou a cobrar juros. Eu acordava com a sensação de que estava atrasada para algo, mesmo quando não havia nada marcado. Esquecia compromissos, confundia datas, respondia clientes com frases pela metade. Mas, quando subia no tribunal, algo mágico acontecia. Eu me transformava. Era como se toda a confusão se organizasse por alguns minutos, o suficiente para eu brilhar. E era disso que eu vivia, desses lampejos de ordem em meio à desordem permanente. O caso que mudaria minha vida chegou em uma manhã qualquer, com uma pilha de documentos sobre a mesa e um telefonema urgente. Um empresário influente, acusado de fraude fiscal, precisava de mim.
O escritório inteiro vibrou com a notícia. Era o tipo de processo que colocava nomes no mapa, que abria portas, que definia carreiras. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti orgulho de mim. Mas também senti medo. Aquele medo sutil que eu sempre empurrava para debaixo da confiança. Eu me prometi que dessa vez faria tudo certo, que ia me organizar, revisar cada detalhe, planejar cada argumento. Fiz listas, tabelas, cronogramas, passei noites redesenhando estratégias, rabiscando ideias em guardanapos, anotando pensamentos às 3 da manhã. Só que o excesso de esforço virou outro tipo de desordem. Eu tinha tanto material que já não sabia onde estavam as peças importantes. Certa noite, enquanto revisava as provas do caso, percebi que estava lendo a mesma página havia quase 40 minutos. Minha mente saltava de um parágrafo sobre o cliente para uma lembrança aleatória da infância, depois para o jantar que eu não tinha feito, e, por fim, para a sensação de culpa por não estar focando. Eu tentava voltar ao texto, mas as palavras pareciam se dissolver diante dos meus olhos. Fechava o processo, respirava fundo e prometia: amanhã vai ser diferente. Amanhã sempre seria o dia perfeito, e ele nunca chegava. As pessoas no escritório notavam algo estranho. Uma colega me perguntou se eu estava bem. Eu respondi sorrindo que sim, que era só cansaço. E ela acreditou, porque eu falava com firmeza. A verdade é que, por dentro, eu sentia que estava perdendo o controle. Mas o orgulho não deixava admitir. Afinal, quem vai acreditar que uma advogada de sucesso não consegue focar nem por 10 minutos? O pior era o contraste. Em um dia, eu era brilhante. Fazia uma sustentação oral impecável, encantava clientes, era aplaudida. No outro, esquecia um prazo e passava horas me punindo por isso. Era um ciclo de euforia e culpa que me deixava exausta. E quanto mais eu tentava compensar com esforço, mais minha cabeça me traía. Na semana anterior à audiência, eu já não dormia direito. Tinha medo de que algo desse errado, mas não sabia exatamente o que. Preparava discursos mentalmente no banho, no trânsito, até na fila do café. Eu falava sozinha, gesticulava, ensaiava reações que ninguém veria. E cada vez mais sentia que estava à beira de algo, uma vitória gigantesca ou uma ruína silenciosa. No dia em que entrei naquela sala de audiência pela primeira vez, com as pastas desorganizadas e os papéis fora de ordem, eu ainda acreditava que podia improvisar. Sempre improvisei e sempre deu certo. Mas o que eu não sabia é que o improviso naquele dia seria o gatilho do meu colapso. Porque o TDAH não destrói de uma vez. Ele vai desmontando devagar, nas pequenas distrações, nas promessas adiadas, nos esquecimentos que parecem inocentes. Até que um dia, quando tudo depende de você, ele te cala no meio da própria fala. No dia da audiência, acordei antes do despertador. Não por disciplina, mas por ansiedade. Passei a noite revendo mentalmente cada argumento, imaginando possíveis perguntas, respostas, reações. Era como se minha cabeça fosse um carrossel girando sem controle, misturando o que eu tinha que dizer com o que eu temia ouvir. Quando me olhei no espelho, percebi que havia olheiras profundas e um olhar tenso. O tipo de olhar que denuncia alguém tentando parecer calma. No caminho para o fórum, o trânsito parecia um campo de batalha. Buzinas, sirenes, gente gritando, notificações do celular pipocando na tela. Tudo parecia mais barulhento do que o normal. Cada som me atingia como uma lâmina. Eu tentava respirar fundo, mas a sensação era de estar sendo engolida por 1000 pensamentos de uma só vez. Concentra, Laura. É o teu dia. Eu repetia em voz baixa. Mas quanto mais eu dizia isso, mais a mente se afastava do foco. Cheguei com quase 1 hora de antecedência, o que nunca acontecia. Sentei no banco de madeira do corredor, tentando revisar as anotações. Só que o papel à minha frente começou a virar um borrão. As letras pareciam dançar, trocar de lugar, se esconder. O cérebro já estava acelerado demais para processar qualquer coisa. Então, comecei a andar. Andar de um lado para o outro. Andar como se o movimento físico pudesse me organizar por dentro. Quando chamaram meu nome, senti um frio percorrer o corpo inteiro. A sala estava cheia. Jornalistas, estudantes de direito, advogados, o juiz, o promotor. Todo mundo me olhando. Eu sempre gostei de palco, mas aquele olhar coletivo me paralisou.
E quando comecei a falar, percebi que não havia mais uma linha entre segurança e pânico. As palavras saíam em avalanche. Eu falava com emoção, mas sem freio. A cada argumento, interrompia o próprio raciocínio para acrescentar outro detalhe, uma lembrança, uma citação. O juiz me olhava com paciência no início, mas logo começou a franzir a testa. Eu o via tamborilando os dedos na mesa, e isso me deixava ainda mais nervosa. Comecei a acelerar. Quando percebi, estava falando alto demais, gesticulando demais, tentando ser convincente quando, na verdade, só tentava não me perder. Em certo momento, o promotor me interrompeu para apontar uma inconsistência. Eu deveria ter respondido com calma, mas minha reação foi automática, um tom defensivo, quase agressivo. A sala ficou em silêncio. Senti o coração disparar, a boca seca, a mão tremendo. Eu tinha virado o tipo de advogada que eu mesma criticava, impulsiva, emocional, sem filtro. Só que dentro de mim não era arrogância, era desespero. O pior é que eu sabia o que estava acontecendo. Parte de mim assistia de fora, como uma espectadora impotente. Eu me via perdendo o controle, mas não conseguia parar. Cada palavra parecia tentar apagar a anterior, e o resultado era uma teia de confusão. O cliente me olhava atônito, e eu fingia não perceber. Meu corpo falava mais do que eu. Os ombros duros, o olhar inquieto, o tom de voz oscilando entre firmeza e confissão. No meio da minha sustentação, percebi que não lembrava mais o ponto principal. Eu havia me afastado tanto do roteiro mental que não sabia como voltar. O pânico cresceu. Comecei a improvisar. Falei sobre ética, sobre verdade, sobre humanidade, temas bonitos, mas completamente fora do processo. O juiz respirou fundo, cruzou os braços, e naquele gesto eu senti que o veredito já estava decidido, mesmo antes de terminar. Quando finalmente me sentei, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio respeitoso de atenção, mas o silêncio constrangedor de quem assiste algo ruir. Eu olhei para o cliente e tentei sorrir, mas ele desviou o olhar. Dentro de mim havia um vazio pesado, uma mistura de vergonha e incredulidade. Eu não entendia como, de novo, minha mente tinha me traído no momento mais importante. O julgamento foi interrompido para intervalo e eu fui ao banheiro. Lavei o rosto, respirei, olhei para o espelho e disse baixinho: "O que está acontecendo comigo?" A mulher refletida não parecia a mesma que um dia acreditou dominar as palavras. E foi ali, sozinha naquele banheiro de fórum, que senti a primeira rachadura no que eu chamava de controle. Voltei para a sala de audiência tentando fingir normalidade. A cabeça latejava, o coração acelerava, e as mãos tremiam de leve, o suficiente para eu esconder atrás da pasta. O promotor já estava de pé, iniciando sua fala com a calma que me faltava. Cada palavra dele era uma lembrança daquilo que eu não consegui dizer direito. Ele parecia articulado, organizado, preciso, tudo o que eu não fui. E quanto mais ele falava, mais eu me afundava no assento, como se pudesse desaparecer dentro da toga. Quando ele terminou, o juiz olhou para mim e perguntou se eu queria réplica. O correto seria dizer não, encerrar e tentar conter o estrago. Mas no impulso, me levantei. Queria consertar, queria provar que ainda era capaz. E então comecei de novo. Só que dessa vez foi pior. As palavras saíram rápidas, trêmulas, sem ordem. Eu me contradizia, me atropelava, pedia desculpas no meio da própria fala. Era como assistir minha reputação se desintegrando em câmera lenta. As pessoas na sala desviavam o olhar. Alguns advogados trocavam olhares entre si, como quem presencia algo desconfortável demais para comentar. O juiz me interrompeu, pedindo objetividade. Aquilo me desmontou. Senti a garganta fechar e as lágrimas ameaçarem escapar. Eu sorri para disfarçar, mas a voz já não obedecia. Continuei falando, tentando costurar frases desconexas, mas a mente já não acompanhava. Eu não estava mais lá. Eu só queria sair correndo. O som do martelo batendo ecoou como um tiro. Encerramos por hoje. Foi o que ouvi antes de tudo ficar borrado. Não lembro como saí da sala. Só lembro do corredor girando, das pessoas cochichando e de um segurança me oferecendo um copo d'água. Eu sentei no chão, ainda de toga, e comecei a rir.
Aquele riso nervoso que vem quando o corpo já não sabe se está chorando ou desabando. A secretária do juiz passou apressada e me olhou com pena. Foi a primeira vez que alguém me olhou assim. No carro, o silêncio era ensurdecedor. Eu liguei o rádio só para não ouvir meus próprios pensamentos, mas as vozes externas se misturavam com as internas, criando uma sinfonia caótica. Por que você não calou a boca? Por que não ficou quieta? Era o refrão dentro da minha cabeça. A vergonha queimava, mas havia algo mais profundo ali. Uma sensação antiga, familiar, de estar errada por natureza. Como se eu nunca tivesse tido controle algum, apenas a ilusão dele. Quando cheguei em casa, larguei a bolsa no chão e fiquei parada no meio da sala. O relógio marcava quase 9 da noite. Eu não lembrava se tinha almoçado. Abri o laptop e tentei rever o processo, como se pudesse entender onde tudo começou a dar errado. Mas o texto tremia diante dos meus olhos. As palavras pareciam zombar de mim. Fechei o notebook com força e gritei. Gritei tão alto que o som voltou em eco. Era raiva, vergonha, cansaço e culpa. Tudo misturado. No dia seguinte, acordei com o telefone tocando. Era o cliente. Atendi sem pensar. Ele falava de maneira fria, profissional, dizendo que iria encerrar o contrato. Eu tentei argumentar, explicar, mas minha voz falhava. Ele disse algo como: "A senhora parecia descontrolada." E foi nesse momento que entendi o peso da palavra. Não era apenas um erro. Era uma marca. Eu era a advogada que perdeu o controle no tribunal. E essa história correria por corredores mais rápido do que qualquer sentença. Passei os dias seguintes tentando fingir que estava tudo bem. Fui ao escritório, organizei papéis, respondi e-mails, mas dentro de mim, algo tinha quebrado. Eu evitava espelhos, evitava gente, evitava pensar, só queria esquecer. Mas o cérebro com TDAH não esquece. Ele repete. Repassa, revive, reanalisa cada segundo como se houvesse uma saída diferente. E quanto mais eu tentava apagar, mais vívido tudo ficava. Numa noite qualquer, sentei na varanda e fiquei olhando o trânsito lá embaixo. A mente corria como os carros, rápido, desordenado, impossível de acompanhar. Eu queria entender o que havia de errado comigo. Não podia ser só nervosismo, nem falta de preparo. Era algo mais profundo, mais antigo. Algo que sempre esteve ali, mas que até então eu não tinha coragem de nomear. Foi nesse silêncio tenso que a pergunta começou a ecoar. E se eu não fosse só distraída? E se eu tivesse algo que explicasse todos os pedaços soltos da minha vida? O caso estava perdido, mas talvez, pela primeira vez, eu estivesse prestes a encontrar a verdade sobre mim mesma. Os dias seguintes foram uma mistura de neblina e silêncio. As mensagens pararam. As ligações cessaram. E os colegas que antes me procuravam para conselhos começaram a evitar o contato. No início, eu achei que era só uma fase, que o tempo curaria o constrangimento. Mas o tempo, ao invés de curar, parecia repetir a cena do tribunal em câmera lenta dentro da minha cabeça, todos os dias, sem trégua. Voltar ao escritório era um exercício de fingimento. Eu chegava cedo, fazia café, sentava à mesa e encarava a tela por horas. Os processos se acumulavam e eu os encarava como se fossem de outra pessoa. O som do teclado dos outros advogados me irritava. As vozes me desconcentravam. As luzes pareciam fortes demais. Qualquer interrupção era um gatilho. Eu tentava me manter firme, mas cada pequeno erro me fazia querer desaparecer. Era como se o mundo inteiro tivesse virado uma sala de audiência e eu ainda estivesse sendo julgada. Em casa, a sensação era pior. O silêncio não trazia paz, trazia barulho. Um barulho interno, constante, que nunca desligava. Eu dormia tarde, acordava cansada e às vezes chorava sem motivo. Evitava sair, evitava amigos. A cada convite recusado, uma nova justificativa. Estou sobrecarregada. Preciso revisar um caso. Mas no fundo, eu só não queria olhar nos olhos de ninguém. Foi numa dessas noites, enquanto navegava sem rumo pelo celular, que encontrei um vídeo de uma psicóloga falando sobre TDAH em adultos. Eu ia passar direto, mas uma frase me prendeu. Nem toda impulsividade é falta de controle. Às vezes é o cérebro tentando sobreviver.
Senti o corpo arrepiar. De repente, aquela palavra que eu sempre associei a crianças inquietas começou a fazer sentido demais. Passei a madrugada inteira assistindo vídeos, lendo artigos, respondendo mentalmente a cada sintoma como quem risca uma lista invisível. Distração? Sim. Hiperfoco? Sim. Procrastinação crônica? Sim. Explosões emocionais? Sim. Tudo se encaixava com uma precisão assustadora, e, ao mesmo tempo, me veio uma raiva silenciosa. Como ninguém nunca percebeu. Como eu mesma nunca percebi. No dia seguinte, tomei coragem e marquei uma consulta. Lembro da psicóloga me perguntando por que eu tinha procurado ajuda, e eu respondi com ironia amarga. Porque perdi um caso no tribunal e talvez também esteja perdendo a cabeça. Ela sorriu com empatia, sem julgamento, e disse calmamente: talvez você só precise entender como sua mente realmente funciona. As sessões seguintes foram um espelho doloroso. Falar sobre minha infância, sobre o caos escolar disfarçado de inteligência, sobre o jeito impulsivo de amar, de falar, de trabalhar. Era como abrir caixas antigas e encontrar versões minhas tentando pedir ajuda há anos. A cada história que eu contava, ela dizia: isso é muito comum em adultos com TDAH. No início, eu negava. Dizia que era estresse, que era do meu jeito, que era intensidade. Até que parei de negar. Quando o diagnóstico veio, não senti alívio, senti luto. Luto por todos os anos em que me achei preguiçosa, desorganizada, incapaz. Por cada vez que me culpei por não conseguir ser como os outros. Por cada vitória que, no fundo, custou o triplo do esforço. O nome TDAH não apagava a dor, mas finalmente dava forma a ela. Nos dias que seguiram, comecei a olhar minha vida de outro jeito. Percebi que o tribunal não foi o meu fim, foi meu espelho. Foi o palco onde o caos interno finalmente se tornou visível. E por mais vergonhoso que tenha sido, foi também o primeiro passo para parar de me odiar por algo que eu nunca escolhi. A advogada que perdeu o caso ainda existia, mas agora ela começava a entender que talvez não tivesse perdido tudo. Talvez, pela primeira vez, estivesse começando a se defender de si mesma. Depois do diagnóstico, minha primeira reação foi o silêncio. Um silêncio diferente daquele do tribunal. Não pesado, mas necessário. Passei semanas sem contar para ninguém. Guardava o laudo dobrado dentro da bolsa, como um segredo que eu ainda não sabia se queria proteger ou exibir. Às vezes o tirava apenas para olhar o carimbo, como quem confirma a própria existência. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tipo combinado. Eu lia essas palavras e sentia um nó no peito. Aquilo explicava tudo e, ao mesmo tempo, parecia me redefinir. Nos primeiros meses, a culpa ainda aparecia em forma de eco. Cada vez que esquecia um compromisso, cada vez que interrompia alguém, cada vez que minha mente se perdia em meio às tarefas. Mas, aos poucos, comecei a perceber uma diferença. Agora, eu sabia o nome do que me acontecia. E saber nomear é o primeiro passo para deixar de ser refém. O diagnóstico não me curava, mas me colocava de volta no banco de defesa. Eu podia, finalmente, me explicar para mim mesma. A psicóloga insistia em uma palavra que eu odiava: autocompaixão. Dizia que eu precisava parar de me tratar como uma inimiga. Que o TDAH não era um defeito moral, nem um atalho para desculpas, mas uma forma diferente de processar o mundo. E foi difícil aceitar isso. Eu estava acostumada a vencer, a controlar, a dominar. Mas o cérebro com TDAH não se vence, se acolhe. E entender isso me desarmou de um jeito bonito. Comecei a reorganizar minha vida aos poucos. Troquei as listas infinitas por tarefas pequenas. Instalei alarmes para tudo, do café da manhã à hora de dormir. Passei a anotar ideias num bloco de notas, sem julgá-las por virem fora de hora. E descobri algo curioso. Quanto menos eu tentava ser perfeita, mais eu conseguia funcionar. O caos ainda estava ali, mas agora tinha um contorno. Um ritmo que, se eu respeitasse, não me engolia. Voltar ao trabalho foi um desafio. No início, o medo me travava. Eu hesitava antes de aceitar um novo caso, com receio de repetir o passado. Mas, quando voltei a sustentar uma audiência, percebi algo diferente. Minha voz tremia, mas não mentia mais. Eu aprendi a pausar, a respirar, a deixar o silêncio trabalhar por mim.
Pela primeira vez, minha fala não era uma arma, era um espelho. Eu não precisava provar nada, só precisava ser honesta. Também comecei a falar sobre o TDAH com outras pessoas. Primeiro com colegas, depois com clientes e, por fim, em grupos de apoio. Cada vez que contava minha história, uma parte da vergonha se dissolvia. Descobri que havia médicos, professores, artistas, juízes, todos lutando com o mesmo ruído interno. E isso me fez entender que a minha queda não foi uma falha individual. Foi o reflexo de um mundo que ainda não entende como a mente humana realmente funciona. Com o tempo, até o caso perdido ganhou outro significado. Eu parei de vê-lo como um fracasso e comecei a enxergá-lo como um ponto de virada. Se eu não tivesse caído ali, talvez nunca tivesse procurado ajuda. Talvez ainda estivesse fingindo que dava conta de tudo. A derrota foi o preço da descoberta, e no fundo valeu a pena. Hoje ainda tenho dias ruins. Ainda me perco em pensamentos, falo demais, esqueço o que ia dizer. Mas aprendi a rir disso. Aprendi a respirar entre uma ideia e outra. Aprendi que viver com TDAH é dançar com o imprevisto e que nem toda desorganização é desordem. Às vezes é só o ritmo diferente de um cérebro tentando encontrar harmonia. A advogada que um dia perdeu o controle agora aprendeu a perder o medo. Porque o verdadeiro controle não está em calar a mente, mas em aprender a ouvir o que ela tenta dizer. E talvez esse tenha sido o meu maior caso vencido. O julgamento que eu finalmente parei de fazer contra mim mesma. Hoje eu entendo que aquele julgamento nunca foi apenas sobre o meu cliente. Foi sobre mim. Sobre a mulher que passou a vida tentando provar que era suficiente, que conseguia, que dominava. Eu perdi o caso, sim, mas ganhei uma verdade que ninguém poderia me tirar. A de que eu nunca estive quebrada. Eu só estava tentando funcionar num mundo que exige silêncio de quem pensa alto demais. Viver com TDAH é, de certa forma, advogar por si mesmo todos os dias, defender a própria mente de acusações internas, provar que distração não é desinteresse, que impulsividade não é falta de caráter. É uma audiência constante entre o que você é e o que esperam que seja. E no fim, o único juiz capaz de te absolver é você mesmo. Se você também sente que fala demais, pensa demais, sente demais, saiba que não está sozinho. A mente inquieta pode tropeçar, mas também cria caminhos onde ninguém mais vê estrada. E às vezes, perder um caso é o primeiro passo para finalmente ganhar a própria vida.